Muito bem, pessoal. Então hoje nós vamos falar de estruturas metálicas feitas no SolidWorks. Tá? Qual que é a ideia da estrutura metálica? A ideia é que nós temos peças tridimensionais que são feitas a partir de estruturas metálicas, a partir de perfis metálicos. E esses perfis metálicos são cortados e unidos para formar então uma estrutura tridimensional. Existem várias situações, várias peças que são fabricadas dessa forma, que usam um perfil, e o perfil metálico ele tem como característica a seção transversal constante, né? Ele tem um formato da seção transversal e um comprimento. Você corta esse perfil e você vai soldando ele e fazendo a estrutura que você quer. Então vou mostrar alguns exemplos de estruturas, né, de peças criadas a partir de perfis metálicos, que nós chamamos daí de estrutura metálica como um objeto final. Temos aqui um galpão feito a partir de estruturas metálicas, tem várias estruturas metálicas aplicadas aqui, vigas em I, né, vigas com seção um pouquinho diferente, as travessas ali de sustentação da telha, temos aqui o perfil que é feita a escada. Então cada peça dessa aqui é um perfil metálico, e toda essa estrutura aqui, se eu fosse modelar em SolidWorks, eu teria que usar essa metodologia de obtenção de peças a partir de estruturas metálicas. Temos outro exemplo aqui, um quadro de bicicleta, né, que é feito de algumas estruturas metálicas. Veja, tem uma estrutura aqui tubular, tá, ela segue um certo formato. Temos outra estrutura tubular com um diâmetro diferente, formato um pouquinho diferente, né? Essa aqui é um pouquinho maior também, com um diâmetro um pouquinho maior. Essa aqui é um diâmetro um pouquinho menor. Então, basicamente, toda ela é feita de estrutura metálica. Tem algumas outras partes aqui que são um perfil diferente, né? Mas grande parte dessa peça é feita a partir de estrutura metálica. Mais um exemplo aqui, uma gaiola, né? Um carro, aqueles baja, né? Mini baja feita de gaiola. Então temos aqui todo ele feito de estrutura metálica, né? Então temos basicamente que dois tipos de tubos aqui, né? Esse tubo aqui que tem um diâmetro maior e esse tubo aqui que tem um diâmetro menor. Tá? Então quem construiu isso comprou vários desses tubos, dobrou esses tubos, né? Fez a curvatura deles e a soldagem, né? Corte e soldagem. Tá? Outro exemplo clássico aqui do uso de estruturas metálicas é fabricação de bancada, bancos, mesas, né? Então são feitos em geral de perfis metálicos, ok? Pensando agora essa peça aqui para ser feita no SolidWorks, seria muito mais difícil, né? Seria muito complicado fazer esse tipo de peça utilizando a metodologia tradicional, ok? Porque ele tem uma série de curvaturas aqui e tal, seria mais complicado. Pensando nisso, o SolidWorks tem uma metodologia para trabalhar com esse tipo de estrutura que facilita bastante. Essa metodologia ela consiste em eu fazer um esboço do caminho no qual a estrutura metálica vai percorrer. Então, se eu quisesse fazer o modelamento dessa peça, eu faria uma estrutura em arame, né, em esboço, linhas esboçadas, modelando o caminho pelo qual essa estrutura metálica iria percorrer. Para fazer isso, é necessário se trabalhar com um esboço tridimensional. Tá? Até agora, nós trabalhamos somente com esboço bidimensional. Tá? Então, para trabalhar com estrutura metálica, convém a gente trabalhar com esboço tridimensional. Tá? Então, o esboço tridimensional ele pode ser feito de várias maneiras. Tá? Eu vou mostrar duas, três maneiras básicas de se trabalhar com esboço tridimensional. Ok? Vou mostrar isso lá no SolidWorks. Para fazer o esboço tridimensional, é óbvio que a gente tem que estar no ambiente de peça. Então vamos abrir aqui o ambiente de peça. E daí eu vou mostrar basicamente três estratégias para a gente trabalhar com esboço tridimensional. A primeira delas é a gente fazer a combinação de vários esboços feitos em planos diferentes. Então, por exemplo, eu posso usar aqui o plano frontal e fazer um esboço no plano frontal. Eu estou fazendo um esboço aqui, ó, tá? Dou a dimensão dele, 60 por 100. Tá? Então veja, eu estou com um esboço aqui, ó, ok? Se eu fechar esse esboço, aparece aqui
Na árvore de projetos aparece aqui o esboço 1 criado. Tá? Agora eu posso fazer um outro esboço sem aplicar recurso nenhum por enquanto, só trabalhar com esboço. Eu posso fazer um outro esboço utilizando um outro plano. Então, por exemplo, plano superior. Então, veja que o plano superior ele está coincidente, né, tem uma linha coincidente aqui com o plano superior, justamente porque eu usei posicionamento lá da origem, né, da forma adequada. Então agora eu vou esboçar nesse plano. Então, vamos lá. Então vamos ativar aqui o plano superior, continuar com uma linha. Então veja que agora eu estou esboçando no plano superior. Então vou usar esse ponto como referência e vou fazer um esboço diferente aqui, ó. Tá? Eu vou usar esse aqui, ó. Ok? Se eu fechar ele, agora eu tenho dois esboços, um em cada plano, nesse plano e nesse outro plano. Mas ele é um esboço agora tridimensional. Eu posso fazer também no plano direito. Vamos lá, no plano direito eu posso continuar, fazer um outro esboço no plano direito. Aqui. Muito bem. Estou com o esboço feito nos três planos aqui, ó. Tá? Então agora eu tenho um esboço tridimensional. Tá? O conjunto é tridimensional, mas é feito de três esboços planos. Tá? Então a combinação de três esboços planos gera, no final das contas, um esboço tridimensional. Então se eu quisesse fazer, lembrando lá que esse modelamento de estrutura metálica, ele envolve primeiro eu fazer a estrutura em arame, né, essa estrutura aqui em esboço tridimensional, para depois eu fazer, então, usar isso aqui como caminho para criar a estrutura metálica tridimensional. Ok? Então, essa aqui é uma primeira estratégia. Vamos para a segunda estratégia. A segunda estratégia usa uma metodologia parecida com essa da primeira estratégia, onde a gente faz esboços em planos já pré-definidos. Então eu posso, por exemplo, aqui fazer o esboço frontal, tá? E agora eu vou criar, né? Vou criar outros planos. Por exemplo, vou criar mais dois planos paralelos aqui e vou fazer um esboço dentro desse plano paralelo, tá? Nesse plano paralelo. Então vou fazer um outro esboço bidimensional. Então vou confirmar que está feito esse esboço. Ele está totalmente definido. E agora eu vou criar um plano paralelo a esse plano frontal. Como é que eu crio um plano paralelo? Como é que eu crio um plano? Venho aqui em Recurso, Geometria de Referência, Plano. Então eu vou selecionar o plano frontal primeiro, como a primeira referência, tá? E aqui eu vou usar só essa referência e dar uma distância dele, ó. Então vamos inverter aqui, né? Fazer para o outro lado. Vamos botar uma distância de 50 milímetros. Então agora eu criei um plano a 50 milímetros daquele, tá? Está chamado como plano 1. Então agora vamos esboçar nesse plano 1. Então está ativo aqui o plano 1. Vamos olhar de frente para ele, para que eu possa fazer então esse esboço, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que ele tem uma distância, eu posso usar o esboço anterior como referência, né? Por isso que eu estou de frente para ele. Vamos dizer que é 10 daqui, 10 daqui, daqui vamos botar aqui é 15, e aqui vamos botar aqui é 15. Então ficou meio assimétrico, né? O posicionamento deles, não tem problema. Então, ok. Vamos ocultar esse plano aqui para não ficar aparecendo lá, né? Então olha só, tem um esboço tridimensional, só que eu quero ligar essas linhas, né? Eu quero ligar esses vértices aqui, ó. Como é que eu vou ligar esse vértice, uma vez que eu não tenho plano? Eu não tenho esse plano aqui, ó. Eu teria que criar um plano, né? Eu poderia vir aqui e criar um plano ligando essas duas linhas, né? Botar como referência essa linha e depois botar como outra referência essa linha. Ele iria criar um plano aqui, ó. Daí eu poderia, em cima desse plano, desenhar essa linha. Pode fazer assim? Pode. Tá errado? Não, tá certo. Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso. Se eu tiver aqui modelamento em dois planos separados, eu posso unir esses pontos usando essa ferramenta aqui, ó, esboço 3D.
Então isso a gente não viu ainda, tá? Então posso vir aqui em esboço 3D. Então estou aqui esboçando, veja que ele tem um símbolo diferente, ó. Então agora eu posso vir com a linha. Veja que o símbolo aqui da referência aqui na origem, né, ela também mudou, tá? Mas daí eu posso selecionar esse ponto aqui e posso selecionar esse ponto aqui, ó. Ele vai entender que é um esboço 3D, ó lá, ó. Tá? Ele faz automaticamente assim. Aqui, ó. Ok. Então eu tenho agora 3 esboços. Um esboço no primeiro plano, um outro esboço no segundo plano e um conjunto de linhas tridimensionais 3D, tá? Que me ajuda então a fechar esse contorno, tá? Vamos para a terceira estratégia. Na terceira estratégia, eu vou usar direto o esboço 3D para fazer a peça. Então vamos lá. Então pego aqui esboço 3D e vamos esboçar. Veja que aparece aqui do lado na setinha do mouse, aparece um símbolo XY. Ou seja, como eu estou trabalhando com 3D, vamos colocar aqui na isométrica para ficar mais fácil. Como eu estou trabalhando no 3D, agora eu posso esboçar em qualquer direção, tá? Nas 3 direções principais, na direção X, na direção Y ou na direção Z. No caso aqui, ó, ele está ativo, né, se eu começar a desenhar, ó, só consigo desenhar nessa direção. Ó. Por mais que eu puxe para cá, ó, ele não faz na direção Z, ó. Tá vendo? Ele está trabalhando só na direção X e Y, tá? Então ele não está trabalhando na direção Z, só está trabalhando na direção X e Y. Ó. Viu ali, ó? Se eu quiser mudar para a direção Z, o que eu faço? Eu posso apertar a tecla Tab, tá? Então, ao aplicar a tecla Tab, ele vai alternando. Agora é ZYZ, ZX, XY. Estou apertando a tecla Tab, ó. Tab, Tab, Tab. Então estou na XY agora. E eu quero esboçar agora na YZ. Agora mudou a setinha para cá, ó. Agora estou na YZ, ó. Vendo lá, ó? Todas essas aqui foram feitas na XY, agora estou aqui na YZ. Então aperto a tecla Tab de novo. Estou na ZY, agora vamos fazer assim, ó. Olha ali, tá? Olha lá. Ok? Como é que ficou? Então eu vou alternando dessa forma, tá? Apertando a tecla Tab e alternando. Muito bem. Outra coisa interessante que a gente tem que observar é o seguinte. Agora, como ele é um esboço 3D, eu não tenho mais aquela propriedade de alinhamento horizontal, alinhamento vertical. Eu tenho que observar o seguinte, se eu quiser deixar alinhado, por exemplo, esse ponto com esse ponto aqui, o que eu posso fazer? Eu posso clicar nos dois e mandar ele ficar alinhado, agora aparece aqui alinhado ao longo de X, ele vai ficar alinhado ao longo de X, ou alinhado ao longo de Y, né? Vai ficar alinhado ao longo de Y, ou alinhado ao longo de Z, alinhado assim. Eu quero que fique alinhado nessa direção, então tem que ver que o X está para cá. Agora a gente vai ter que sempre observar a posição dessa referência assim, tá? Então o X é para essa direção. Então eu quero que ele fique alinhado ao longo de X. Então vou botar aqui, ó. Então criou, vamos ativar aqui tá desativado, né? Ó, tá alinhado ao longo de X. Aqui ele tá ao longo de Y, já criou. Aqui ele também está ao longo de Z, ele não vai mudar, ó, vai sempre ficar ao longo de X e Y, tá? Vamos deixar isso aqui, ó, vamos selecionar essa linha, vamos deixar ele ao longo de Z. Ao longo de Z. Vamos selecionar essa aqui, vamos dizer que eu quero que ela seja ao longo de X. Ao longo de X. Vendo lá, ó. Observa a posição do X e a posição da linha. Ok? Essa aqui eu quero que seja ao longo de Z. Então vamos selecionar aqui, quero que seja ao longo de Z. Tá? A última estratégia que eu vou mostrar aqui é uma menos comum, assim, menos usada, mas ela tem, para algumas situações, ela é bem interessante. Tá? Então eu venho aqui, inserir, geometria de referência, tá? Sistema de grade. Não adianta vir aqui no recurso, tá? Também tem uma geometria de referência, porque isso aqui não é recurso, tá? É geometria de referência para esboço. Então eu venho aqui a geometria de referência, sistema de grade. Daí eu estou com o sistema de grade ativo, ó. Tá aqui, ó.
tá? Então agora eu vou fazer um esboço da dimensão 70 por 100 e tá tudo certo, né? Então essa era a referência que eu queria. Eu vou fechar aqui o sistema de grade. Ele vai mostrar para mim o que eu quero fazer. Olha só, eu quero fazer um sistema que copie esse perfil ao longo de vários planos paralelos, né? Então, por exemplo, eu quero que seja 7 planos paralelos. Uma distância de padrão de 30, mas eu posso, né? Por exemplo, tem um nível 0, esse que eu desenhei, e está uma altura de 30, né? Depois tem o nível, outro está na altura de 30. Eu posso mudar aqui, ó. Posso dizer que esse aqui é a altura de 70. Esse aqui é a altura de 70. Esse aqui é uma altura de 50. Tá? Deu ok? Olha só o que ele vai fazer. Então ele vai criar, né, 30, 30, 30, 70, 70, 50. Tá? Então ele criou isso aqui, ó. E eu posso depois vir com o esboço 3D e fechar isso aqui com uma linha aqui, ó. E daí é uma forma bem mais fácil de eu fazer esse tipo de... Senão eu ia ter que ficar criando vários planos e tal, né? Seria bem chato. Quando eu tenho que fazer esse tipo de estrutura, esse método é mais fácil. Tá? Olha lá. Ok? É isso aí. Uma vez criado o esboço de base para fazer a minha estrutura metálica, agora nós vamos criar então a estrutura em si, em cima desse esboço. Tá? Para facilitar aqui o nosso trabalho, a gente vai adicionar a aba correspondente aqui à estrutura metálica. Essa aba é chamada de soldagens. Tá? Então clicando com o botão direito em cima dessas abas aqui, ó, vai aparecer uma das opções aqui, ó, de soldagens. A gente vai adicionar essa aba aqui. Tá? Na soldagem. Muito bem. Então nós temos aqui o esboço tridimensional que foi criado. Tá? Ele foi criado com base em 2 planos paralelos e depois, né, os 2 retângulos aqui em planos paralelos, e depois foi adicionado aqui a união, né, dos vértices com um esboço 3D, conforme a gente já aprendeu. Então o que a gente vai fazer agora é adicionar o componente estrutural, o perfil, né, que eu vou utilizar para criar a estrutura metálica em cima desse caminho criado aqui pelos esboços. Tá? Então a ferramenta que a gente vai utilizar para adicionar o perfil é essa aqui, ó. Na aba soldagens, é essa ferramenta aqui chamada de componente estrutural. Então vamos clicar nela. Então o que vai aparecer aqui é o seguinte para a gente, vai aparecer o tipo de componente que a gente vai utilizar. Então aqui eu tenho 3 opções, né, como padrão, o tipo e o tamanho. Tá? Então o padrão que está disponível no SolidWorks é esse aqui, ó. É no padrão da norma ANSI em polegada ou ISO. Tá? E esse perfis personalizados é um que eu criei, né, um customizado meu. Tá? Então eu vou selecionar aqui o ISO. Tá? Dentro do ISO tem alguns tipos de perfis, né? Um que ele chama aqui de Angle Iron, tá? Perfil em C, tubos, tubo retangular, tá? E por aí vai, tubos quadrados. Então eu vou adicionar aqui o tubo quadrado, então Square Tube, tá? Dentro do tubo quadrado tem vários tamanhos. Tem, por exemplo, tubo quadrado de 20 por 20 com espessura de 2. Tubo quadrado de 30 por 30 com espessura de 2,6. Por aí vai, tá? Então eu vou adicionar esse aqui, ó, 40 por 40, tá? Com uma espessura de 4, tá? Lembrar que esse perfil aqui ele tem 500 por 800, tá? E 500 de altura, tá? Tem tudo em milímetro. Uma vez escolhido o perfil, tá? Eu vou criar grupos, ok? Então eu vou escolher aqui, eu não consigo criar, adicionar esse perfil para todas as linhas que eu tenho disponível aqui. Eu tenho que fazer isso através da criação de grupos, tá? Então eu vou colocar aqui um novo grupo, ok? Tem 2 opções para criar um grupo. Eu tenho que escolher dentro do esboço uma sequência de linhas contíguas, tá? Ou seja, o que quer dizer isso?
Quer dizer que eu não posso escolher linhas aleatórias, elas têm que estar unidas entre si. Então eu tenho que fazer um caminho onde eu tenho um começo e um fim. O começo pode ser no mesmo, né, pode começar nessa aqui e acabar aqui, né? Pode ser um contorno fechado, pode ser um contorno aberto. Mas ele só vai aceitar estar dentro do mesmo grupo um conjunto de linhas contíguas. Por exemplo, escolher essa linha aqui, ó. Veja que ele já está criando para mim, né? Daí eu posso escolher outra linha. Ela tem que estar grudada, ela tem que estar unida. Eu posso escolher fechar aqui, ó, tá? Eu posso escolher fechar, ok? Então ele formou esse conjunto aqui contíguo. Agora eu não consigo escolher outra, ó, ele não aceita escolher essa aqui, porque ele já fechou o caminho, tá? Então eu posso vir aqui, vamos excluir esses aqui que eu coloquei. Ó, então estou com esses dois aqui, ó. Eu posso escolher esse aqui, ó, na sequência, ó. Então ele vai fazer o caminho, tá? Que é um conjunto, isso aqui seria um conjunto contíguo de linhas, tá certo? Então isso aqui pode fazer parte de um grupo, tá? Eu vou excluir e eu vou fazer uma outra sequência, né? Você faz a sequência que você achar melhor, tá? A questão é que nesse conjunto ele já faz o corte da estrutura metálica, tá vendo? Ó? Então ele já está colocando aqui esse tipo de corte aqui em V, tá? Que é algo que eu posso escolher também, ó. Posso escolher esse tipo de corte aqui ou esse tipo de corte aqui, ó. Veja como é que ele vai cortar, né, a estrutura metálica. Eu vou cortar em 90 graus, tá? Pode ser esse tipo aqui, ó. Ele faz a primeira linha inteira, depois a próxima que ele corta, 90 graus também. Eu posso escolher o tipo do acabamento aqui do corte, ó. Deixa eu mostrar assim para poder ver, ó. Aqui o acabamento está ficando assim, ó, um corte reto. Ou ele pode fazer um corte mais seguindo o contorno aqui do perfil, tá? Vou utilizar esse corte a 45 graus aqui, que é melhor, tá? Eu acho mais interessante. Muito bem. Então eu vou fazer esse grupo aqui, ó. Eu vou fazer esse grupo e eu vou fechar, tá? Então, muito bem. Veja que eu não consigo escolher mais nada agora aqui, ó. Ele não aceita mais nenhum indivíduo nesse grupo. Então esse grupo está fechado. Eu não consigo adicionar mais nada nesse grupo, tá? Ok? Então, para eu continuar, para eu fazer outro perfil agora aqui, eu tenho que adicionar mais um grupo. A sequência não é agora confirmando aqui, tá? A sequência, se eu quiser fazer tudo com a mesma barra, sempre que eu tiver com a mesma barra, eu não preciso dar o OK, tá? Se eu tiver todas as linhas forem preenchidas com o mesmo perfil, é tudo feito na mesma ferramenta, só adicionando novos grupos. Eu só vou dar o OK aqui e vou criar um novo recurso de componente estrutural se eu tiver que mudar o perfil, tá? Então, por exemplo, eu quero manter aqui embaixo, ó, com o mesmo perfil, tá? Então eu vou criar um novo grupo. Eu criei um novo grupo agora aqui e eu vou fazer esse grupo de baixo aqui, ó, aqui e aqui, tá? Então veja que no segundo grupo eu não consigo adicionar mais nada, ok? Então, de novo, o que pode estar dentro de um grupo? Linhas contíguas, então um contorno, né, um conjunto de linhas contíguas ou paralelas, tá? Então nesse caso aqui, essas linhas são contíguas, formou um grupo. Aqui essa linha é contígua, formou um outro grupo, tá? E se eu quiser adicionar essas aqui, ó, então essas aqui teriam que ser um terceiro grupo, e eu poderia fazer um terceiro grupo, apesar de elas não estarem contíguas, não estarem unidas, porque as quatro são paralelas, tá? Então se eu fosse criar um novo grupo aqui, ó, eu conseguiria selecionar eles, né? Porque eles não são paralelos. Veja que quando você faz através dos grupos, ele já faz o corte, né? Ele já faz o corte, ele já entende que aqui tem um perfil estrutural, porque é feito na mesma ferramenta, e ele já faz o corte correto, tá? Então eu não vou criar esse terceiro grupo aqui, eu vou fazer essa união utilizando um outro tipo de perfil, tá? Então eu vou dar o OK aqui, ó, porque eu acabei os perfis que eu queria. Então veja que ele já criou os perfis ali da forma que eu pedi, tá? Então agora vamos criar um perfil aqui unindo essas duas barras, né? Então veja que ele criou aqui, né,
Ele criou aqui a ferramenta, tá? Ele tem aqui o sketch, né? É o esboço do perfil. Olha, ó, o esboço do perfil, tá? E aqui é cada segmento que ele criou. Segmento 1, outro segmento. Ele fez tudo isso aí automático, tá? Muito bem. Então agora eu vou criar um novo grupo, uma nova estrutura metálica. Eu vou mudar aqui, ó. Vou botar uma barra menor, ó, quadrada, mais 20 por 20, tá? E agora eu vou criar um grupo. Então o grupo vai ser esse aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ok? Veja que, como eu estou criando uma nova ferramenta, ele não entende que aqui já tem uma barra e ele não vai cortar automaticamente. Ele vai atravessar a barra até encontrar lá a interseção dos esboços, tá? Então, como tudo pôde ser criado no mesmo grupo, porque elas eram linhas paralelas, eu dou um OK. Então está criado aqui, ó. Pessoal, então agora vamos ver, deixa eu mostrar aqui as dimensões, ó. Ele tem 500 de altura, né? 500 de largura e 800 de comprimento. E eu criei a estrutura metálica, né? Aplicando aqui o perfil, e o perfil ficou posicionado com o centro do perfil no esboço, tá? Mas se eu quiser, por exemplo, que aquela estrutura seja criada com 500 de largura na parte externa do perfil, tá? E não no centro do perfil. Como é que eu faço isso, tá? Isso a gente vai ver agora. Deixa eu tirar aqui essa dimensão e vamos criar o componente estrutural. Então vamos usar ali o mesmo componente que a gente usou antes, 40 por 40 por 4, e eu vou fazer esse primeiro aqui de cima. Esse aqui, esse e esse, tá? E vamos criar um novo grupo, fazer o de baixo. Esse e esse, tá? Muito bem. Como é que eu faço agora, se vocês observarem, ó, vamos olhar de cima, tá? O contorno, ele está aqui, ó, e o perfil, o centro do perfil está em cima do contorno, mas eu quero que, então assim, ó, esse comprimento aqui tem 800, mas como o perfil tem 40 de largura, ele vai acabar ficando 20 para cá e 20 para cá. Se eu medir o comprimento total agora dessa estrutura, ela vai ficar com 840, e não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique com 800 exato nas extremidades, tá? Então como é que eu faço para mexer nisso, tá? Para configurar isso? Então a gente vem aqui embaixo, ó, numa opção chamada de localizar o perfil. Então aqui quando eu faço aqui o localizar o perfil, eu consigo posicionar, né, escolher onde que eu quero que ele fique. Então vamos lá. Aqui no localizar o perfil, ó, a gente chegou, então ele levou a gente lá para perto do perfil, e o perfil tem vários pontos de referência, ó, tá? Então se eu escolher esse ponto aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai usar esse como referência em cima da linha. Então é esse ponto que vai ficar como referência em cima da linha. Então se eu quiser escolher isso aqui, eu tenho que vir lá de novo, né, localizar perfil, e eu quero que seja esse aqui, ó. Então ele vai se referenciar por esse, ó, tá? Então se eu der o OK ali, ó, o que vai acontecer? Veja que o primeiro perfil aqui, ó, que eu não mexi, ó, tá considerando o primeiro grupo, né? Ele está considerando o centro do esboço, o centro do perfil como referência. Já o de baixo, ele considerou, né, onde é que está o esboço, ó, ele está na parte externa do perfil, porque eu fiquei com aquele pontinho lá, né? Vamos fazer para o de cima também, ó. Vamos editar aqui o recurso e vamos para o primeiro grupo, né? Vamos reposicionar aqui o primeiro grupo. Então no primeiro grupo eu quero que fique, eu venho aqui localizar perfil, tá? E agora eu vou ficar com esse cantinho aqui, ó, tá? Ó, então ele vai ficar tudo por dentro. Então essas dimensões aqui, as dimensões do esboço tridimensional que eu fiz, são as dimensões máximas da estrutura que eu quero, tá? Eu quero que fique por dentro daquele esboço tridimensional, certo? Olha lá. Então, se eu medir a peça depois, ela vai ficar então com 800 aqui, com 500 aqui e com 500 aqui, tá? Vamos criar então agora essas aqui, ó. Vamos lá, componente estrutural, vamos usar uma outra estrutura, aquela mesma, né, 20 por 20, e vamos lá.
Só que aqui tem o seguinte, olha só. Eu vou criar um grupo só e mostrar para vocês o que vai acontecer. Vamos criar um grupo. Aqui eu poderia ter criado um grupo para todos, né? Só que o que vai acontecer agora? Agora, para esse grupo, ele está posicionado, né? O centro aqui do perfil está posicionado em cima do esboço, tá? Se eu vier aqui, ó, e mandar localizar o perfil e querer dizer que é esse ponto aqui, beleza, ele vai ficar certinho lá, ó, tá? Naquele cantinho lá, tá? Muito bem, para esse aqui ficou certo. Mas para os outros não, ó, tá vendo? Por quê? Porque eles estão no mesmo grupo, então todos vão ficar localizados nesse ponto aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar para cada um grupo separado e para cada um eu tenho que localizar ele na forma correta. Então eu vou ter que tirar esse aqui, vou ter que tirar esse aqui, vamos tirar esse aqui. Então eu quero ficar só com esse. Muito bem. Então agora eu vou criar um novo grupo. Opa, que aquilo lá não deu certo, né? Criei um novo grupo. Localizar perfil. Eu quero que seja aqui. Novo grupo. Localizar perfil. Esse aqui. Localizar perfil. Eu quero que seja aqui. E novo grupo. Aqui. Localizar perfil. E eu quero que seja aqui, ó. Tá? Muito bem. Vamos para o primeiro grupo aqui. Deu algum problema aqui nesse aqui, né? Vamos lá, localizar perfil. Eu quero que seja aqui. Muito bem. Agora eu posso confirmar. E vai dar tudo correto, né? Vai estar aqui. Vai estar todos na extremidade. Tá? Utilizando esse localizar perfil. Certo? Então, se agora você observar, ó, eu posso notar que essa barra aqui, ela acabou entrando na outra barra, tá? Então eu tenho que aparar essa barra, tá? Porque eu não posso, ela vai estar com o comprimento errado no final das contas, né? Então o ideal aqui é você aplicar a ferramenta de aparar, tá? Como é que a gente usa a ferramenta de aparar? Deixa eu só mostrar aqui, ó, o que está acontecendo aqui, tá? Se eu fizer um corte aqui, eu vou observar que, veja, essa barra aqui está atravessando, né, o perfil. Eu não quero que atravesse, eu quero que ele chegue até essa superfície aqui e fique ali, tá? Então, vamos fazer o ajuste aqui desse comprimento. Então, para fazer isso, eu tenho que vir aqui nessa ferramenta aparar, estender, tá? Ela serve tanto para aparar quanto para estender. Se a barra não tivesse chego até essa superfície, eu poderia fazer ela chegar até lá, executando a extensão dela. Muito bem. Então eu venho aqui, ó, e tem a seguinte opção: corpos a aparar. Então eu tenho os tipos tipo de canto que eu posso selecionar, tá? E existe aqui a opção de permitir extensão, tá? Mas eu vou colocar o que eu quero aparar. Eu quero aparar esse corpo, esse aqui, esse e esse. Então escolho todos que eu quero aparar. E qual que é o limite da aparagem, né? Eu vou escolher aqui, ó, posso escolher tanto face, plano, quanto corpo. No caso aqui eu vou usar o corpo, tá? Então eu quero que ele faça a aparagem como limite, né? Esse corpo aqui, ó, esse e esse. E esse. Tá? Então todos esses aqui são limites para a aparagem. Ok. E ele agora aparou. Se eu observar melhor aqui, ó, agora eu posso observar que existe uma linha, né? Essa linha indica, essa aresta aqui, ó, indica que a barra chega até aqui. Se eu mostrar em corte, a gente vai ver que ela não atravessa mais lá a barra, né? Ela chega até aqui, ó, tá? Tanto em cima quanto embaixo, ok? Agora, se eu quiser vamos fazer uma travessa aqui, ó, tá? Eu vou voltar um pouquinho, só para criar mais um esboço 3D.
tá? Eu vou fazer uma travessa aqui e a gente vai mexer nessa travessa. Vamos lá. Então, vou criar um esboço em cima desse plano aqui, esse plano aqui de cima. Vamos editar esse esboço aqui e vamos fazer o seguinte. Vou fazer ele assim, ó. Definir totalmente. 100. E aqui 150, tá? Muito bem. Deixa eu pra cá. Não tá ali, né? Vamos criar agora um componente em cima desse esboço aqui, ó. Então vamos lá. Então olha só. Então criamos aqui, né? Então vamos posicionar ele para ficar centralizado, tá? Vamos botar aqui, ó, esse ponto aqui para ele ficar alinhado lá. Muito bem. Então vamos criar agora aqui essa travessa. Veja o que aconteceu aqui, ó. Ele ficou, tá? Atravessando, vamos ter que aparar. Então vamos lá. Então vamos aparar. E eu vou fazer esse corpo aqui para parar. E eu vou usar isso aqui, ó. Então é o seguinte, nessa situação, o que aconteceu? Tá? Aconteceu que ele está usando como referência isso aqui, ó, e ele está querendo estender, né? Ele vai cortar aqui e vai manter, ele pode ter a opção de eu manter essa sobra, tá? Para ficar assim, ó. Veja que ele cortou aqui e manteve, né? Porque ele usou como referência agora esse corpo, né? Chegar até lá, mesma coisa aqui, ó. Usou como referência esse corpo porque estava todo ele selecionado. Mas eu tenho a opção de tirar também, ó. Tá, ó. Então tem a opção de vir aqui, ó, e mudar para descartar, descartar. Tá? Então ele vai tirar aquele cara lá e vai cortar até aqui, ó. Certo? Veja que aqui o contorno também ele não seguiu o contorno. Eu tenho a opção de fazer com que ele apare mantendo ali a curvatura, tá? Assim, ó. Ok? Então aqui nessa estrutura, né, da travessa, uma outra opção que eu posso utilizar também é, eu posso girar, tá? Eu posso, além de posicionar o corpo, né, posicionar o perfil, eu posso girar ele também, né? Eu posso girar aqui num ângulo de 30 graus, ó. Veja que baseado nesse ponto onde eu localizei, ele vai girar no ângulo de 30 graus, tá? Então ele vai ficar com o perfil assim, ó, rotacionado, tá? Para alguma situação pode ser interessante esse tipo de posicionamento, tá certo? O que eu posso fazer aqui também, se eu quiser, é adicionar uma cantoneira. Como é que a gente faz isso? Tem aqui uma opção cantoneira. Bem simples, né? Eu posso selecionar as faces que eu quero adicionar a cantoneira. Vamos adicionar nessa face aqui de cima, ó. Então eu quero essa face aqui e aqui. Então, a gente criou uma cantoneirazinha ali, ó. Eu posso aumentar o tamanho para cá, aumentar o tamanho para cá, a espessura, né? Deixar com 5 milímetros, deixar com 3 milímetros, tá? Posso mexer aqui no local, ó, se é para baixo, se é para cima, se é no meio, tá? Eu posso fazer também assim, ó, ela prismática, né, não triangular, tá? É bem simples de criar aqui a cantoneira, tá? É bem autoexplicativa aqui a ferramenta. Muito bem, pessoal. Eu alterei aqui um pouquinho o modelo para mostrar uma ferramenta aqui que pode ser interessante também, que é a tampa de extremidade. Então deixei aqui a estrutura aberta para a gente colocar uma tampa aqui, ó. Então ele ficou uma estrutura tubular e é comum nessas situações a gente criar uma tampa e fazer o fechamento dessa abertura. Então existe uma ferramenta chamada aqui de tampa de extremidade, tá? Então essa tampa aqui, ó, como é que eu faço para fazer o fechamento? Eu escolho aqui como parâmetro a face do topo da estrutura, tá? E ele vai criar para mim uma tampa, ó. Essa tampa ela pode ser criada lá dentro, ó, tá?
Então eu escolho a opção aqui, ó, ou assim, tá? Ou assim por fora, ó. Então essas duas, a do meio não é tão interessante assim, tá? Mas a primeira ou a última, né, a primeira ou a terceira são as mais usadas. Na primeira você faz a tampa por fora, ok? E na última você faz a tampa por dentro, né? Ela é embutida dentro do tubo, tá? Muito bem. Então aqui, ó, seria a espessura da tampa. Então você coloca aqui a espessura, tá? Se quiser colocar aí a 6,35, né? Que é um quarto de polegada. Uma chapa de 1/4 polegada. Vamos fazer a tampa assim, tá? Eu posso ajustar aqui o tamanho dela, né? Usando a taxa de espessura, tá? Que eu posso definir aqui essa taxa de espessura, tá? Com base na espessura da tampa, tá? Ou eu posso especificar o valor mesmo, né? Ó, assim, para usar 1 milímetro. Ó. Então ele deixa 1 milímetro menor do que a largura ali que o tamanho do perfil, tá? Vou botar aqui taxa de espessura mesmo, 0,1. Vai ficar um pouquinho menor, né? Olha lá, um pouquinho menor do que o tamanho do perfil, tá? Eu posso fazer um tratamento de canto, ó. Posso fazer um chanfro, tá? Aumentar o tamanho do chanfro, deixar 5 milímetros. Posso fazer filete, tá? 5 milímetros. Aqui 8 milímetros, ó. Certo? Posso fazer por dentro também, ó. Por dentro, ó, tá lá, ó. Posso usar também a mesma coisa, ó. O tamanho aqui, ó, 2, ó. Vou usar a taxa de espessura, 0,1. Fazer um chanfro, né, com 2 milímetros, ó. Ok? Vou deixar assim que o chanfro é mais fácil, tá? Vou deixar com essa espessura, e vamos criar para essa aqui também, ó. Estou criando para as duas faces, tá? Olha lá. Então foi criada a tampa, está ali, ó. Ok? Bem simples. Bom, pessoal, para finalizar essa parte aqui introdutória do modelamento de estruturas metálicas, uma opção que a gente tem é criar o nosso próprio perfil. Se aquele perfil que a gente tem disponível lá para utilizar aqui na biblioteca do Solid não tiver aquele perfil que eu desejo, eu posso eu mesmo criar, tá? Então, vamos criar um perfil. A primeira etapa para criar um perfil é que nós temos que criar uma pasta onde nós vamos salvar esse perfil. Eu posso colocar lá nas pastas padrão lá do Solid, né? Mas eu acho mais interessante criar. Só que daí tem um macetezinho aqui, tá? Qual que é? Eu tenho que fazer 3 pastas. Então eu vou criar aqui, ó, uma pasta, tá? Então essa tem que ser nessa sequência certinho, tá? Então eu vou criar uma pasta aqui, eu vou inventar um nome, né? Perfis teste. Vamos botar assim, perfis teste. Daí aqui dentro do perfil teste eu coloco um padrão ali, vamos botar cantoneiras personalizada. Daí lá dentro da cantoneira personalizada a gente coloca mais uma plano reto externo. Acho que eu criei aqui 3 nomes, né, aleatórios, tá? Então eu tenho aqui, ó, tem que criar assim nesses 3 níveis, tá? O primeiro nível um nome, o segundo nível outro nome, o terceiro nível outro nome, tá? Vocês que vão definir isso. Quando a gente insere um componente estrutural, a gente tem esses 3 aqui, ó, padrão, tipo e tamanho, tá? Então, o padrão vai estar dentro do perfil aqui, teste, né? O tipo vai estar dentro daqui da cantoneira e dentro aqui do plano reto externo vai estar justamente o arquivo que eu selecionei, onde vai estar a dimensão, tá? O tamanho ou o tipo dele, tá? O próximo passo agora é fazer o Solid saber onde tem uma pasta com os perfis que você vai criar. Então você tem que indicar para o SolidWorks nas opções onde que você está colocando os componentes estruturais que você está criando. Então tem que vir aqui, ó, em opções, locais de arquivo, tá? E daí eu tenho que indicar para ele aqui
qual é a opção que eu quero, né? Para qual situação que eu quero. Tem que vir aqui em perfis de soldagens, tá? Então vamos lá. Perfis de soldagem aqui, tá? Então agora eu vou adicionar um caminho, tá? Que é aquele caminho que eu criei. Então vamos lá, tá em Downloads, Perfis Testes, Cantoneira Personalizada, Plano Reto. Mas na verdade é esse primeiro aqui, ó, o primeiro nível, tá? O Perfis Teste. Seleciona a pasta. É o meu caminho aqui, ó, Perfil Teste. Tá? Dou OK e pronto, tá lá. Então agora a próxima etapa é criar o perfil. Então vamos criar um perfil, tá? Então agora eu venho aqui e vamos esboçar esse perfil no plano frontal. Está feito o meu perfil, tá? Totalmente definido, está aqui, tá? Eu posso criar aqui os pontos de referência, aqueles para eu localizar o meu perfil, tá? Então eu posso criar pontos aqui, ó. Então eu posso criar um ponto aqui, 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 ó. Vou criar um ponto, deixa eu botar em pontos aleatórios aqui só para depois eu localizar, tá? Aqui, ó. Então eu posso dizer que esse aqui e esse aqui vão ficar alinhados assim na vertical, que esse aqui e esse aqui vão ficar alinhados na horizontal, né? Esse aqui e esse aqui vão ficar alinhados na horizontal, e esse aqui e esse aqui alinhados na vertical. Então esse aqui eu posso criar quantos eu quiser, tá, pessoal? Posso botar aqui no meio. Então eu posso criar vários pontos de referência lá para localizar o perfil na hora que eu quiser, tá? Então esse aqui é o perfil. Então agora eu fecho o esboço, tá? Deixo ele selecionado aqui, ok? E venho aqui agora e vamos salvar ele, ó. Então vou salvar como, tá? E daí eu não salvo como SLDPRT, eu tenho que mudar aqui, ó, de tipo de peça para esse libfitparts, tá? SLDLFP, tá? Ok? E daí eu vou salvar ele lá no local naquela pasta onde eu criei, tá? Então vamos botar aqui, ó, perfis teste, tá? Cantoneira personalizada, plano externo reto. Então vamos botar aqui, ó, perfil Henrique. 50 por 50, tá? Esse é o nome do perfil. Ok? Veja que agora aqui, ó, do lado do símbolozinho de esboço apareceu um Lzinho, tá? Que é esse perfil lib que ele chama, né? Então ele já está correto, né? Corretamente configurado para ser um perfil para ser utilizado lá, né? Tá na biblioteca, né? Tá aqui, ó. Está lá configurado para ser utilizado, tá? Então eu posso fechar. Agora a gente pode vir aqui utilizar ele, ó. Então como é que a gente faz para utilizar? Da mesma forma como a gente fez lá com os perfis da biblioteca. Então vamos usar componente estrutural, tá? Então agora, ao invés de padrão ISO aqui, ó, venho aqui naquele cantoneira perfis personalizados, tá? Foi aquele que a gente criou, tá? Será que foi esse? Não, foi o outro, foi cantoneiras personalizadas, tá? Então vamos aqui, ó, plano reto externo, e esse que eu criei aqui, ó, perfil Henrique, tá? Então eu vou fazer agora aqui, ó. Então ele faz, tá vendo ali, ó? Ele faz aquela cantoneira que eu criei. Tá, mas ele está fazendo para fora, né? Não tem problema, vamos virar ela aqui 90 graus, 180 graus. Eu vou usar aqui perfil espelho, não. Ele faz para baixo, né? Cá, para baixo. E aqui, ó. Então aqui eu vou brincando com ela, ó, tá? Vou reposicionando ela. No caso lá, quando era um tubo, não tinha esse problema, né? Aqui com uma cantoneira eu posso fazer ele assim, ó, tá? Ficou, mas eu quero ainda para baixo, né? Então eu posso mandar virar aqui, ó, 90 graus, tá? Assim, ó. Eu quero ainda ao contrário. Então vou fazer 180. Ó, é assim que eu quero. Aqui, ó, então o perfil tá ali, ó. Posso usar esse ponto para posicionar ele aqui, ó, de outro ponto para posicionar ele, tá?
Então eu criei esses 4 pontos aqui, ó, 5 pontos, esse. Se eu quisesse localizar ele aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, faria naquele ponto ali, tá? Está aí, ó, o meu perfil que eu criei, né, sendo colocado aqui, ok? Então vamos adicionar aqui um perfil. Vamos botar um perfil ISO, um tubo, tá? Vou botar aqui um tubo. Vamos um tubo aqui, tá? Vou botar um tubinho um pouco menor, né? Então assim, ó. Ok. Então, se a gente observar aqui, a gente vai ver que ele precisa cortar nesse ponto e ele precisa estender. Eu gostaria que ele se estendesse até aqui, uma vez que o esboço ele foi só até aqui, então ele respeitou o comprimento do esboço, né? Mas no final das contas eu quero que ele estenda até lá, ó. Então vamos usar a ferramenta parar e estender. Então venho aqui na ferramenta parar e estender, escolho qual corpo eu quero aparar e estender. Em relação a quem que eu vou aparar? Aqui, veja que ele está cortando aqui e está estendendo essa parte até lá, tá? Vamos ver se ele aceita esse perfil também. Aceitou também, então está fazendo para os dois casos, tá? Então ele está aparando, né, e aparou essa parte aqui e estendeu aquela lá. Então fez certinho, certo? É isso.